pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, fazer uma reflexão sobre a nossa prática, a minha prática, a sua prática. Será que nós temos obtido sucesso no trabalho que a gente tem feito com os nossos alunos? Será que ao ministrar conteúdos, atividades, nós temos garantido que a criança tenha aprendido tudo aquilo que a gente deseja que ela aprenda? Reflita um pouquinho sobre isso. Eu não estou aqui para desmerecer ninguém. O meu trabalho, o seu trabalho tem sido excelente, tem sido desafiador, tem sido potencializador. Nós temos trabalhado a cada dia com habilidades, com conhecimentos que antes a gente não trabalhava, a gente não relevava. Estar diante de uma câmera, falando para a criança e agindo diretamente dentro da família dela é algo muito novo. Então, só por isso nós já estamos de parabéns, nós já estamos rendendo frutos. Mas o que eu quero levantar para você hoje é essa questão. O quão claro, o quão objetivo, o quão conciso nossas aulas têm sido. Será que os nossos materiais têm atendido às expectativas de nossas crianças no sentido dela conseguir aprender, no sentido dela conseguir apreender o conteúdo? Ela tem aprendido, ela tem desenvolvido a partir do conteúdo, a partir dos vídeos, a partir das aulas que a gente tem enviado? Será que tudo aquilo que a gente tem produzido de forma excelente tem surtido efeito? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? No começo dessa pandemia, eu ainda não havia começado a trabalhar. Eu saí para a pandemia e entrei em férias e para mim estava longe de eu trabalhar dessa forma. Eu acreditava que eu não experimentaria dessa educação remota, porque eu já entrei em férias e esperava que a pandemia fosse acabar em 10, estourando 15 dias. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a me refletir o quanto o meu trabalho mudaria se eu teria que me submeter a fazer vídeos e enviar vídeos para as famílias. O quão isso renderia frutos, o quanto isso seria nocivo à aprendizagem dos meus alunos. E por isso, eu comecei a pensar na aprendizagem de uma forma não substancial, de uma forma holística. Pensar na aprendizagem do aluno de uma forma global, em que ele aprenderia de uma forma leve, prazerosa e efetiva, e que ele poderia levar isso de forma prática para a vida dele e que eu teria certeza que meu aluno aprenderia e não precisaria repetir o ano ou eu não precisaria retomar aquele conteúdo. Eu teria certeza de que meu trabalho estava sendo efetivo, estava sendo bom para aquela família, para aquele aluno. E por isso eu desenvolvi uma filosofia. A filosofia dos 3 L's. E é sobre ela que a gente vai conversar nesse dia de hoje. Mas o que é, então, a filosofia dos 3 L's? A filosofia dos 3 L's é você pensar no seu conteúdo, você pensar na sua aula, você pensar naquilo que você está produzindo, de forma que isso chegue na criança através da leveza, com linguagem acessível e de forma lúdica. Então, pensar no meu conteúdo, pensar na minha estratégia de ensino, pensar na minha aula com leveza, linguagem acessível e ludicidade. Essa é a nossa filosofia dos 3 L's. Quando pensamos em leveza, a gente precisa considerar que essa criança ela precisa aprender com prazer, ela precisa estar propensa a aprender. Mas se eu submeto a minha criança a uma rotina enfadonha, a uma rotina que não vai ser prazerosa para ela, ela não vai conseguir aprender. Então a gente precisa pensar em métodos, em estratégias que chamem a atenção,
de forma que essa criança ela vai aprender de uma forma leve, de uma forma prazerosa, de uma forma que a instigue, de uma forma que ela relacione escola, aprendizado, a professora a algo que realmente faz bem, que realmente dá prazer, em que ela se motiva a fazer. Então eu sempre falo o que é para a gente pensar. O que leva o seu aluno a abandonar o cobertor quentinho, a cama dele, o desenho bacana, para assistir você, assistir um vídeo seu, assistir a sua aula? O que leva o meu aluno, pensando num aluno de ensino médio, em plena adolescência, a se motivar a ir para a escola, a se motivar a buscar o aprendizado? O que faz de nós, estudantes de graduação, de estudantes de pós-graduação, a buscar conhecimento, a buscar estudar? É a leveza, é o prazer, é enxergar aquilo como parte de nós. E o nosso aluno só enxerga isso como parte dele se isso lhe causa prazer, se isso lhe causa um estado de euforia, de motivação. Então a nossa linguagem tem que chegar ao nosso aluno com leveza. O nosso conteúdo tem que chegar ao nosso aluno com leveza. Quando pensamos em ludicidade, devemos considerar que não é só promover jogos para os alunos decorarem a tabuada, saberem as famílias silábicas, saber a matemática, saber as grandezas. Quando a gente pensa em ludicidade, a gente tem que pensar no aluno como protagonista, no aluno como cerne do processo de ensino-aprendizagem. Esse aluno precisa ter voz ativa, esse aluno precisa agir na produção de conhecimento. Esse aluno tem que se relacionar com o conhecimento. Isso é produto lúdico, isso é aula lúdica. O aluno tem voz, o aluno é ativo, o aluno está em busca de seu conhecimento. E é isso que eu penso quando nossa aula precisa atingir um caráter lúdico, a gente conversar de igual para igual com o nosso aluno. O nosso aluno está frente a frente conosco, debatendo, construindo, buscando esse conhecimento. Claro que os jogos e as brincadeiras fazem muito parte disso, mas não é só isso, não é só promover, eu fiz uma brincadeira hoje, meu aluno pulou corda e contou até 20, minha aula foi lúdica, não é só isso. O quanto seu aluno relacionou com essa brincadeira, o quanto seu aluno foi atrás para construir essa brincadeira. Isso é o caráter lúdico. Então a gente precisa garantir no segundo L que a nossa aula, que o nosso conteúdo seja de maneira lúdica, seja de maneira divertida, que os nossos alunos se relacionem intimamente com isso que nós vamos ofertar. Que a gente oferte não seja um produto, não seja o conhecimento pronto, mas seja o caminho, o lugar, seja a maneira a percorrer atrás do conhecimento. Esse é o nosso segundo L. Por fim, a gente tem o terceiro L, a gente tem a linguagem acessível. Linguagem acessível não é somente falar aquilo de forma meu aluno entender. Não é ser claro, ser objetivo, ser conciso. É ser tudo isso, mas de uma maneira que a gente não agrida ao nosso aluno. Linguagem acessível é a gente respeitar os limites e as possibilidades do nosso aluno. Linguagem acessível é a gente fazer com que todo e qualquer aluno tenha noção desse produto, tenha acesso ao percurso para esse produto. Então eu não posso falar somente para Maria, porque Maria tem condições de me escutar, de me entender. Eu tenho que falar para Maria, para João, para Ana, para Catarina, para fulano, para Beltrano. Eu tenho que garantir que isso seja universal, que isso seja de forma a garantir a equidade. Falar de linguagem acessível é falar de atingir a todos, é falar de levantar os limites e possibilidades de todos, é agir dentro de cada vida,
é respeitar cada criança, é você, ao advertir com amor, com sabedoria, respeitando o espaço do outro. Ao colocar a mão sobre a criança, colocar de forma respeitosa, ao se impor para uma criança, ao colocar uma regra para uma criança, para o adulto, que seja para o seu aluno, que seja você respeitar o espaço dele, você respeitá-lo como um indivíduo. Então, a linguagem acessível, ela vai da minha ação, do meu relacionamento com o meu aluno, da forma que eu falo, da forma que eu o atinjo, da forma que eu o chamo para a produção do conhecimento. Eu espero de coração que você tenha compreendido o que eu queria falar, a forma que eu queria trazer essa filosofia para vocês, da forma que eu gosto de trabalhar, que eu entendo o processo de educação, que eu atendo o processo de aprendizagem. Você tem o direito de concordar e discordar, mas a gente precisa sempre estar em reflexão sobre o ensino-aprendizagem, reflexão sobre a nossa prática, reflexão sobre a maneira que a gente coloca o nosso conteúdo, coloca a nossa aula. Às vezes a gente produz vídeos maravilhosos e eu não tenho dúvida que eu faça isso, que você faça isso. Mas às vezes falta atingir o objetivo e a gente não atinge o objetivo porque a gente não tem claro a maneira como chegar ao aluno. E é isso que eu queria trazer para você hoje.